Será que o Lisca ainda vai treinar algum time nesse campeonato brasileiro, nesta temporada? Será? Já dançou lá no Avaí. Não ganhou de ninguém. Fazer o quê? Futebol é vitória. Treinador que não ganha, rumo, vai embora. Eu sempre falo, treinador bom é o que ganha. Não ganhou, esqueça, esqueça. Treinador para ser bom tem que ganhar. Olha, o Santos que viajou para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo nessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, Flamengo e Santos. Um jogo complicado para o Santos. Os corintianos que o digam. Mas fazer o quê? Temos que enfrentar, não podemos fugir, temos que passar pela rodada, vamos para lá. Quem sabe? Quem sabe? Futebol tem surpresa. Quem sabe que seria uma surpresa maravilhosa para o Santos, depois daquela cacetada de sábado lá que doeu pra caramba, viu? Mas faz parte do futebol. O Patati, que está voltando depois de se lesionar, lá no dia 15 de setembro, mas agora ele vai ser relacionado para o jogo contra a Portuguesa, o Sub-20 do Santos. Santos e Portuguesa, jogo de volta lá na Vila Belmiro. Primeiro jogo, empataram 0-0 lá em São Paulo. Vamos torcer aí que os meninos da Vila tenham uma grande vitória e passem de fase. O Luiz Felipe, que é aquela história, é 3, 4 jogos, e aí vai para o departamento médico. O Maicon, que ainda também não se recuperou da contusão. O Soteldo, que também está se recuperando, provavelmente vai ser só o ano que vem, né? O Lucas Barbosa, que recebeu o cartão vermelho, que deu muitos comentários aqui no canal aqui. Eu agradeço o pessoal que comenta com a gente, que fala, que dá sua opinião. Aqui a gente respeita todo mundo. Todos que queiram comentar, comente. Eu fiz o vídeo, falei, é a opinião minha, mas respeito a opinião de todo mundo. E o Lucas Braga, que foi o terceiro cartão amarelo, está fora. O Madison e o Bauerman, que treinaram normalmente, com isso vão para o jogo amanhã. É um jogo muito difícil, não é jogo fácil jogar com o Flamengo. O Flamengo, na pior fase dele, já não é fácil jogar lá no Maracanã. Imagina o Flamengo embalado. Mas também, quando você arranca uma vitória de lá, você cresce muito, porque você conseguir tirar uma vitória do Flamengo lá no Maracanã seria muito interessante. Se a gente bem se lembrar, o ano passado, no jogo lá do Maracanã, o Santos ganhou de 1-0, ou do Marcos Leonardo. Quem sabe se repita de novo. O Santos que deve entrar em campo com João Paulo, Madison, Eduardo Bauerman, Alex e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho e Sanches, ou Luan, ou Vinícius Anocelo e Ed Carlos, Ângelo e Marcos Leonardo. É um time, é mais ou menos o jeito do time contra o Corinthians, contra o Bragantino. Vai mudar algumas peças, por exemplo, o Sanches, que vinha de 2, 3 jogos sem estar jogando. Provavelmente, eu até acredito que deva ser o Sanches amanhã, mas eu não vou me surpreender se ele vier com a surpresa aí, de repente ele pôr o Luan tentando ajudar mais o ataque do Santos. Mas a gente vai ter que aguardar, porque senão também fica muito vulnerável o meio-campo do Santos. Por isso, eu acredito que ele venha com o Sanches, um jogador mais experiente, um jogador mais concentrado ali no meio de campo. Talvez não vai aguentar correr todo o tempo, mas vai ter que ter preparo para todo mundo, porque a gente sabe que vai ser jogo pesado, jogo difícil. Um jogador que eu gostei muito no jogo de sábado foi o Alex. Apesar de ele ter dado bobeira uma hora lá, um minutinho lá com a bola lá, mas ele se recuperou bem. Eu gostei muito do Alex. Como eu disse, o Santos, daquele primeiro tempo, o Santos foi bem contra o Corinthians. Foi bem. Faltou o gol. Então, o Santos tem
que tentar fazer aquele jogo do primeiro tempo contra o Flamengo. Aquele jogo mais aguerrido, aquele jogo com mais vontade, aquele jogo com mais quebrar a marcação. Por exemplo, o Ângelo, o Lucas Braga, o próprio Lucas Braga pela esquerda, ele tentou muitos com o Corinthians, tentou quebrar a marcação, principalmente naquele primeiro tempo. O que prejudicou o Santos foi tudo aquilo lá que a gente viu no segundo tempo, e depois o Santos caiu muito de produção. Mas a gente tem que ver que claro, é um Santos ainda em formação, é um Santos que eu sempre falo que tem que ser um pouquinho mais bravinho dentro de campo. O Santos está muito mansinho dentro de campo. Tem que ser um pouquinho mais bravinho. Nós vimos o Corinthians fazer pressão na arbitragem no intervalo do jogo. Até gerente de futebol entrou em campo. E o árbitro lá marcou uns negócios lá, o senhor Flávio lá, e vamos ver o que vai virar. Mas até o diretor do Corinthians entrou em campo, o Alexandre, o Alessandro, que todos nós conhecemos, entrou em campo para fazer pressão. O Santos tem que ser um pouquinho mais bravinho dentro de campo. Tá muito mansinho o Santos. Aceita tudo que a arbitragem está fazendo. E não pode, às vezes você tem que fazer uma pressãozinha de lá, de cá. Bravinho que eu quero dizer no bom sentido. Não é nada de quebrar, estourar, não. Chegar e conversar com a arbitragem também, que precisa. E aí, o árbitro dessa partida, Flamengo e Santos, André Luiz de Freitas Castro, de Goiás. E o VAR, Adriano Music. Esse nomezinho é bonitinho, mas é ruinzinho para falar. Mas o pai e a mãe dele devia estar de bom humor no dia para inventar esse nome dele. Mas ficou legal, lá do Paraná. E aí, vamos torcer que esse pessoal faça um bom jogo, faça um grande jogo, para que chegue no final, ninguém fique falando, reclamando, ou falando de VAR, falando disso, falando daquilo, porque senão você não consegue entender o porquê que os caras não sabem usar esse aparelho tão bonitinho como o rapaz lá do Curitiba, lá, o trio de arbitragem de Curitiba Internacional usaram. Apesar de eu não ter concordado com o gol que o árbitro deu, mas o VAR fez certinho, não teve definição, chamou o árbitro, venha cá você, vai lá no aparelho e vê o que você interpreta. O árbitro foi lá, olhou bonitinho, interpretou e foi lá e deu o gol. Eu não concordei, mas eu respeitei, porque foi ele, foi uma opinião dele, ele foi lá no VAR, ele viu, ele deu a opinião dele e deu o gol. Respeitei, acabou. Esse é o papel do VAR. Chama o árbitro, vai lá, olha, acabou, não tem o que discutir. Mas não, o problema é que o VAR está apitando e não chama, como no primeiro lance do Yuri Alberto contra o Santos, que ele tinha que ser vermelho e o VAR não chamou. Então essa é as dúvidas, é as reclamações que a gente fala do VAR. Mas vamos torcer que esse Santos amanhã faça um grande jogo lá no Maracanã e tenha sorte, quem sabe traga 3 pontos de lá, que seria muito maravilhoso. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.